Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de tipos de suíte, os vários sabores de suíte que a gente tem. Comparação aqui com os sabores de sorvete. Se você nunca experimentou esse sorvete Ben Jerry aqui, sugiro que você experimente, que é muito bom. Se você não gosta, provavelmente você não tem alma. Então bora começar aqui. Na verdade, antes de começar, anunciar que do dia 7/11 agora, a gente vai ter a última turma do CCNA, CCNP. Agora a gente vai ter CCNP também em Risco Zero. Para quem não conhece o treinamento Risco Zero, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. 7/11 de 2018, última turma de 2018. Na verdade, esse ano a gente teve só 2 ou 3 turmas, se não me engano. Então, treinamento totalmente online. E o Risco Zero é aquele que eu te devolvo o dinheiro se você for reprovado no exame. Nessa última turma desse ano eu vou fazer uma coisa que eu só fiz na primeira turma. E quem está cadastrado lá na lista de e-mail lá do meu site, entre lá, gustavocalau.com.br, se cadastre lá. As primeiras informações vão ser enviadas pro e-mail. São só 30 vagas para cada treinamento aqui. Então bora aqui pro conteúdo de hoje. O primeiro switch que a gente tem é o switch mais simples, aquele switch não gerenciável. Basicamente é um switch que tem várias portas nele. Eu peguei esse exemplo aqui de um switchinho aqui com 4 portas, 5 portas na verdade, mas você pode ter de 48, enfim. O switch não gerenciável, primeira coisa é que você não consegue configurar ele de forma remota. Ele não tem IP. Então você não consegue acessar ele remotamente, você tem que ir lá com o seu notebook, com o seu PC, no cabo de console, entrar lá nele e configurar ele na frente dele. Então você tem que estar perto do equipamento para você configurar. Isso é muito ruim, por quê? Porque normalmente você não está próximo ao equipamento para você configurar ele. Se eu tenho que fazer alguma alteração no equipamento, normalmente eu faço isso de forma remota, né? Eu faço isso distante do equipamento. Então, o equipamento está em produção em um prédio, você remotamente, como administrador de rede, você vai lá e faz as configurações que você quer. E isso não é possível com o switch não gerenciável porque ele não tem IP para acessar ele remotamente. Por ele não ter IP, eu não consigo também fazer uma outra coisa, que é monitorar ele remotamente. Então eu tenho aqui o meu Network Operation Center, aqui, o meu NOC, onde eu faço o monitoramento da rede, né, como um todo. Se um switch cair, eu vou saber porque eu estou monitorando ele. Como esse switch não tem IP, não tem como eu monitorar ele de forma remota. Se ele não tem IP, é lógico que ele não vai ter SNMP também para eu monitorar ele de forma remota. Então, o switch não gerenciável é muito ruim, a não ser que você tenha uma empresa, um cliente muito pequeno, que só vai ter um switch lá, você não precisa nem monitorar, nem ter nada, você precisa só ter densidade de porta, só porta para ligar, mas o switch não gerenciável não é recomendado para nada. E aí a gente tem o switch camada 2, o switch layer 2 gerenciado, né? Ele tem como você configurar um IP nele para fazer o gerenciamento e o monitoramento remoto. Então, o IP, nesse caso do switch camada 2, que a gente chama de switch camada 2 puro, ele vai tomar decisão baseada em MAC address. O IP você configura nele somente para você conseguir acessar ele remotamente. Eu consigo fazer alterações de forma remota. Eu não preciso estar com o cabo de console plugado no equipamento, né? Outband. Eu posso fazer configuração através da rede, né? Eu consigo chegar nele de forma remota. Ele permite criação de VLANs, já que VLAN é uma tecnologia de camada 2, só que ele não roteia entre as VLANs. Para fazer o roteamento entre VLANs, ou eu preciso de um roteador, que é o papel do roteador, rotear entre redes diferentes. Então, se eu tenho VLANs diferentes, eu tenho redes diferentes também. Aqui nesse caso, né, eu demonstrando aqui, eu tenho a rede verde e a rede amarela. A rede amarela não consegue acessar a rede verde, e a rede verde não consegue acessar a rede amarela porque eles estão em VLANs diferentes. Então, o switch camada 2 não faz a comunicação de dispositivos que estão em VLANs diferentes. Para isso, eu preciso do switch camada 3. O desenho aqui é o mesmo porque pode ser o mesmo chassi aqui, o mesmo visualmente, né, os equipamentos não tem basicamente diferença nenhuma. O switch camada 3, ele tem IP para gerenciamento também, monitoramento remoto, ele permite a criação de VLANs e ele roteia. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui a redezinha verde, eu tenho maquininhas na rede amarela, eu crio uma interface VLAN amarela, coloco um IP para ela, que vai ser o IP do gateway, coloco a interface VLAN verde, coloco um IP para a interface VLAN verde e basicamente o que eu criei dentro do switch foi um roteador virtual. Então agora a rede verde consegue alcançar a rede amarela, porque agora eu tenho um roteamento entre essas redes diferentes, né? Então o switch camada 3 faz esse tipo de coisa. Aqui um outro modelo de switch também é o switch PoE. Então se eu tenho aqui um access point, por exemplo, eu vou ligar ele na rede, eu tenho aqui um telefone IP, eu vou ligar ele na rede também, só que eles precisam de energia para funcionar, então eu vou precisar de ter um adaptador lá elétrico para ligar esses caras na tomada. Só que um AP, por exemplo, normalmente você coloca ele no teto, eu vou ter que ter uma tomada de energia no teto,
ou eu vou ter que ter mais um ponto de energia porque eu tenho um telefone IP. O switch PoE resolve esse problema, é o Power over Ethernet, né? Então eu não preciso mais de tomada para ligar esses caras, a energia vem através do switch, né? O switch manda ali uma tensão e corrente contínua, né? E é o Power over Ethernet. E é lógico que esses switches são mais caros, né? Porque eles têm essa habilidade de mandar ali essa energia para energizar esses dispositivos aqui. Então eu economizo, não preciso ter mais um ponto de energia elétrica nas posições de atendimento onde estão os usuários. E a gente tem aqui, por exemplo, switch core, modular e stack. A ideia desses caras, a gente tem um chassi, eu coloquei até um chassi de um caminhão aí. A gente tem essa caixa e eu consigo ter módulos que eu encaixo nesse chassi de acordo com o que eu vou ter de demanda na minha empresa, no meu ambiente. Então eu preciso lá de um slot que vai ter 48 portas, 10 gigabit. Eu vou ter que ter um chassi que suporta isso e eu consigo, como ele é modular, né, eu consigo ir encaixando e tirando coisas, eu tenho uma flexibilidade maior. E são caixas que aguentam normalmente muito mais tráfego que um switch de 1U, que a gente chama, né, aqueles switches simples. Então, esses switches core, modular, até o próprio stack, eles são switches que aguentam mais tráfego. Além disso, eles são voltados para redundância, né? Então, para praticamente nunca parar. Então, eles têm, por exemplo, duas fontes. Essas fontes, se queimar, eu consigo tirar, ela é hot swap, né? Não preciso parar o equipamento para tirar e colocar coisa. Eles têm várias fãs, que são aqueles ventiladores. Eles têm supervisora, né? Que é o cérebro aí do equipamento redundante também. Então, se uma queimar ou parar, eu consigo trocar sem parar o equipamento. Então esses caras são normalmente para core de rede mesmo, né? Para núcleo de rede, onde eu tenho um tráfego maior. E aqui a gente tem switches especiais para data center. Então a Cisco tem uma linha de switches só para data center, né? Normalmente a linha Nexus é voltada mais para data center. E elas têm funcionalidades específicas para data center. Por exemplo, num data center não é legal você ficar rodando span tree, porque span tree você vai ter normalmente um caminho bloqueado. Então tem tecnologias de Fabric que eu tenho todos os caminhos sempre disponíveis, é como se fosse um roteamento em camada 2. Eu tenho o Virtual Port Channel, eu consigo fazer um port channel entre 3 dispositivos e não só em 2, no Span Tree, né, que é o Fabric aqui da Cisco, e eles são muito mais rápidos e voltados aí para uma capacidade bem grande comparado com os switches anteriores. Eles também, todo redundante, fonte redundante, enfim. E são switches mais caros também. Eles nem têm tanta capacidade de fazer roteamento, mas mais de manipulação de frame mesmo, camada 2. E as tecnologias aqui voltadas para switch, automação, para data center, desculpa, automação, switch fabric, enfim. Tudo que é voltado para data center, essas caixas possuem essas funcionalidades. Eu não citei aqui Switch MPLS, enfim, né, que também está lá no camada 3 e tem alguns outros switches aqui também que eu não coloquei aqui, que é o Bare Metal, que é aquele switch hoje que você consegue comprar ele sem sistema operacional, você instala o sistema operacional que você quiser, que é o Bare Metal, né, o metal nu, você compra a sua caixa e instala o SO que você quiser. Eu não coloquei aqui, até esqueci. Mas qual escolher, né? Como escolher? Como é que você faz essa cara do Trump aí agora? Como é que eu vou escolher? Então, eu coloquei uma listinha aqui bem simples para tentar te direcionar aí, né? Primeira coisa, qual a quantidade de portas que você precisa, né? Que tipo de portas você precisa e velocidade? Você precisa de uma porta 10 GB, SFP, fibra, que aceita slot SFP ou XFP, monomodo, multimodo, capacidade dessas portas, quantas portas você precisa, ele tem capacidade para isso, então esse é um ponto. Então não adianta você comprar um switch modular motherfucker lá que você vai precisar de uma porta XFP, por exemplo, e ele não tem essa opção. Ele é block ou não block? A quantidade de portas que ele te dá, somando a velocidade, ele tem capacidade interna. Por exemplo, tem 12 portas de 10 GB, 120 GB ou 240. Ele tem capacidade interna para manipular esse tipo de tráfego? Ou ele vai pegar e internamente, apesar dele te dar 240 GB lá para você colocar de porta, internamente ele trabalha 100 GB. Então você tem que olhar isso também. Funcionalidade de segurança, ele aceita colocar módulos de segurança como um firewall, um módulo de firewall que você precisa, ou de IPS ou de IDS, você precisa disso. Ele te dá funcionalidade de colocar, sei lá, lista de acesso camada 2, port security, 802.1x, enfim. Você precisa disso e essa caixa que você está comprando te dá isso. Funcionalidade de redundância, você precisa de um switch que ele não pode parar nunca, então você vai precisar de 2 fontes, 2 supervisoras, se uma queimar, a outra entra, ele tem que ser hot swap, se tiver que trocar alguma coisa, você precisa desligar o equipamento, enfim, você precisa dessas características. Por último, né,
você precisa de um fabricante específico porque você usa na sua empresa protocolos daquele determinado fabricante, protocolos proprietários, então você tem que olhar isso também. Porque às vezes você está usando um protocolo lá que só aquele fabricante implementa, não adianta você comprar um outro equipamento que não vai funcionar com aqueles protocolos que você usa. Então aqui uma listinha aqui de 5 características aqui que pode te adicionar, te ajudar a direcionar aí para um caminho. E obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima, galera. Lembre-se de inscrever no canal, compartilhar e dar like. É isso. Obrigado, galera. Até a próxima.